Boa noite, leitores do portal Ecajamar Notícias. Estamos aqui tentando fazer a nossa transmissão nessa sexta-feira 13 de verdade mesmo, hein? Sexta-feira 13 de verdade aqui. Bom, vocês vão participando junto com a gente, mandando a sua opinião, sua sugestão, sua pergunta. E dentro do contexto hoje aqui da Psicologia Explica, né, que é o programa das psicólogas Luciene e a Fátima, o tema de hoje é depressão. Nós queremos que você participe. Caso você tenha alguma dúvida, participe junto conosco do nosso tema de hoje, depressão. Fátima, vamos continuar então nossa transmissão aqui. Espero que esteja tudo bem dessa vez, né? O áudio aí que estava com alguns probleminhas, a gente trocou de aparelho. Vamos ver se está tudo ok aí. Se caso tiver tudo ok, gente, por favor, nos avise aí, tá? Para que a gente possa transmitir com mais alegria e felicidade nessa sexta-feira 13. Tema de hoje, depressão. Vamos lá? Ó, pelo que a gente está vendo aqui, está do mesmo jeito aqui. Pelo amor de Deus, hein? O que está acontecendo, gente? Vamos dar uma olhada aqui. Sexta-feira 13. Está ficando a nossa transmissão aqui ao vivo. Está só pegando alguns dados aqui de alguns internautas para ver se está tudo bem aqui na nossa transmissão. Estão pegando algumas informações dos internautas aí. Freiks, por favor, aí, responde a gente aí se você estiver ouvindo aí. Você que está aí assistindo a gente, temos aqui já 10 pessoas nos assistindo aqui, tá? Para a gente poder aí ver como é que está o sinal aí, a nossa transmissão para vocês, tá? Estamos transmitindo aqui hoje, nessa sexta-feira, o programa Psicologia Explica, que está falando sobre o tema depressão, tá? E se você puder participar junto com a gente, mandar a sua pergunta, a sua sugestão, nos envie aqui através do nosso Facebook. Tá bom? Nosso Facebook do portal Ecajamar Notícias. E aí você participa, manda o seu alôzinho aqui, tá? E a gente vai estar junto com você aqui na nossa transmissão. Eu acho que está tudo bem a transmissão já, viu? Eu acho que já voltou já a transmissão. Gente, pode mandar um recadinho para mim aqui embaixo, aqui? Vê como é que está aí a transmissão. Tudo bem, Lu? Tá passando aí? Acho que sim, agora. Então deu. Vamos lá. Vamos lá. Psicologia Explica com as nossas psicólogas aqui hoje, nessa sexta-feira 13, aqui a Fátima, que já está cansada de voltar a falar, né? Ela que tomou já quase 1 litro de água aqui já, e a Luciene aqui, que está aqui quietinha, não foi pega ainda, né? Sexta-feira 13 é assim mesmo, né, gente? Ô Fátima, você estava falando aí, abordando o tema de depressão, né? Esse tema tão importante aí na saúde, né, das pessoas, porque a depressão hoje realmente, ela agora está, o Freik está mandando aqui, agora está. Obrigado, Freiks! Essa depressão que tanto atinge a população, né? A população mundial. Você está falando de números aí, são quantos brasileiros já que têm essa doença? Ótimo. É uma doença? É uma doença, né? Uma doença não só emocional, mas também, como eu falei, biológica, né? Tem toda uma inadequação bioquímica do nosso cérebro quando a gente tem a depressão, né? Existe uma diminuição nos neurotransmissores, que é a dopamina, a serotonina e a neuroadrenalina também. Há uma diminuição desses neurotransmissores que ocasiona alguns sintomas, né, da depressão. Ok, e aí você estava falando sobre a situação até do indivíduo que tem a depressão, né? Sobre a questão do suicídio, né? Muitas pessoas que vivem esse drama, né, de depressão, falando sobre a situação, até a pessoa é negativa demais, né? Acaba sendo negativa demais, pensa na morte constantemente, pensa que vai morrer. Explica pra gente um pouquinho sobre isso, Fátima. Bom, Melhorou aqui, só mandar aqui um abraço para a Raquel Ludska e Alexandre. Melhorou, obrigado, viu, Raquel? Obrigado aí pela participação. O tema então é depressão. Eba! Tema depressão, nossa depressão que está feliz hoje, né? Hoje, sexta-feira 13, a gente está aqui fazendo a nossa transmissão ao vivo, então vamos falar então com a Fátima, que tem todos os dados
aqui, né, que vai passar para você sobre esse tema, e a Luciene também, que vai falar para você sobre depressão. Se você tiver alguma pergunta, vai enviar para a gente aqui embaixo no nosso Facebook. Vamos lá então, Fátima e Luciene, tema depressão. Vamos lá, como o Ricardo estava perguntando, né? Hoje no mundo a gente tem em média 350 milhões de pessoas com depressão, né? Então, e vem crescendo muito, né, essa doença, porque é uma doença. Então, há todas as alterações também bioquímicas, como eu já falei. A depressão, hoje ela atinge várias faixas etárias, não importa a classe social. Tem muitas pessoas, né, com depressão e às vezes, Ricardo, a pessoa nem sabe que tem depressão. Acaba confundindo a depressão com uma tristeza. Porque aconteceu alguma coisa e eu estou triste, essa crise, eu estou meio deprimida, eu estou cansado. E não. Né? Então, vários sintomas da depressão, ela passa um pouco despercebido, né, e faz com que a pessoa demore a buscar o tratamento. Então, e é muito importante, porque a depressão realmente ela pode levar ao suicídio. Quem está deprimido, ela tem pensamentos recorrentes, esses pensamentos são muito negativos, né? De incapacidade, pensamento de que nada vai dar certo, o pensamento de que nada vale a pena, né? Só tem vontade de dormir, só tem vontade de ficar sozinho, ficar isolado, se sente inadequado nos locais, né? Até sai em alguns casos. Mas quando chega, o local não cheia, já quer ir embora, não se sente à vontade, acha que não tem assunto. Então a pessoa acaba se afastando, né, da sociedade, ali, dos amigos, da família, porque se sente totalmente incapaz de construir laços, de estar no meio das pessoas. É uma doença muito angustiante, né? A gente acha que é brincadeira, às vezes, é frescura, a pessoa é muito fraca, não consegue lidar com as dificuldades, né, do dia a dia. Gente, não é isso. Né? Tem alguns estudos que falam que a depressão é até genética, pode passar de pai para filho, né? Então, tem um alerta, se alguém da sua família já teve depressão e você está começando a ter alguns sintomas, é legal já você dar uma cuidada de si mesmo, dar ter uma percepção melhor de si mesmo e ver se o que está acontecendo com você é uma tristeza, é um momento, né, que você está tendo infeliz, ou se realmente não é uma depressão. Eu não estou dizendo que por ser genética é uma sentença, vai acontecer, não, mas é uma grande possibilidade, porque existem vários estudos dizendo isso já, que pode ser genético. A depressão, normalmente, ela tem um gatilho para acontecer, né? Às vezes uma desilusão, às vezes uma perca de um emprego, alguma coisa relacionada ao ambiente que você vive, tem alguém te chateando, isso você acaba, né, trazendo aquela angústia para dentro de você, vai guardando. Chega um momento que o seu corpo começa, né, a demonstrar os sintomas daquela angústia que você guardou, né, daquele ressentimento. A depressão está muito interligada ao passado. A gente fica remoendo os assuntos e fatos passados, né, coisas que a gente não compreendeu direito, que nos magoaram, e aquilo vai se tornando uma bola de neve dentro da gente. E quando a gente mesmo percebe, a gente está totalmente incapacitado pela depressão. Normalmente as pessoas não conseguem trabalhar. Teve pessoas que até já atendi, né, teve um rapaz até, ele era bem novo, 20 e poucos anos, que com depressão ele não queria tomar banho, ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia namorar, tanto que o atendimento foi domiciliar, né? Tive que ir na casa dele algumas vezes visitá-lo, porque ele não conseguia sair do quarto. Então a depressão é muito séria. Tem alguns casos que levam até mesmo, como eu falei, ao suicídio, né? Eu citei o exemplo do Robin Williams, aquele ator, né, que fez aquele filme O Amor é Contagiante, fez vários filmes, uma pessoa super de bem com a vida dos filmes, sempre brincalhão, mas olha só, por trás das câmeras, né, ele escondia ali uma depressão e acabou resultando no suicídio. Quem tem a depressão tem muitos pensamentos suicidas, porque a vida não vale a pena, é isso que ele pensa a todo momento, né? A angústia, a dor é tão grande que a pessoa não consegue viver esse mundo, né? É como se fosse insuportável estar aqui. Então a pessoa ela tende a querer se libertar da dor, se libertar da angústia, aí acaba, né, num ato de desespero, acaba recorrendo aí à tentativa de suicídio e às vezes, infelizmente, a pessoa consegue mesmo, né, se suicidar, trazendo toda essa tragédia para a família, para a sociedade, né, achando que vai dar o sentido, né, achando que vai conseguir se libertar da tristeza através do suicídio, né, e consegue realmente uma libertação, mas eu acho que não vale a pena. Então, gente, depressão é a doença do século, né, infelizmente.
Tem muitas pessoas, gente, que têm depressão e nem sabem, porque ainda confundem os sintomas. Eu estava lendo sobre o assunto e até falam assim, normalmente é mulheres que têm depressão. Não é, né? Também tem muitos homens, né, com depressão, só que os homens são mais resistentes em procurar ajuda, né? Os homens eles falam assim, tô só cansado, é só estresse do trabalho. E esse ano de crise, então, muitas pessoas, muitos homens, né, estão aí com um quadro depressivo. Por quê? Porque, perdi o emprego, não sei como sustentar minha família. E toda aquela angústia, aquela ansiedade vai ficando ali dentro da pessoa, né? E ela não consegue expressar, não consegue lidar com isso e acaba ocasionando a depressão. Então, se você tem algum desses sintomas que eu vou listar agora para vocês, né, por mais de 2 semanas consecutivos, você não consegue se livrar desses sentimentos, gente, é um alerta, tá? É um alerta porque você precisa procurar ajuda, seja um clínico geral, seja um psiquiatra ou um psicólogo, é necessário, gente. A depressão não é brincadeira, não é frescura, é uma doença que pode matar. E até por isso a nossa preocupação de trazer esse tema para vocês, né? É um tema que às vezes fica até meio banalizado, né? Não é muito falado mais, mas é um assunto muito importante. Então, se você tem dificuldade para dormir, né, ou dorme demais, ou dorme de menos, por exemplo, tem que acordar às 7, mas das 5 horas da manhã você acorda e começa, né? Aqueles pensamentos recorrentes e sempre pensamentos negativos. Gente, já é um alerta. Se você come demais, ou parou de comer, não tem apetite, ou estou com um apetite imenso, gente, tudo isso também é sinal de depressão. Se você se sente muito cansado, é um cansaço assim que você não consegue explicar. Se você se sente desmotivado, sem esperança, com pensamentos de morte, planejando até mesmo como morrer. Se você consegue, às vezes, fazer uma atividade, mas você não consegue ter prazer nessa atividade, então também são sintomas de depressão. Tem pessoas que eram super esportistas, ou então gostavam de sair, gostavam de fazer certas coisas, e de repente perde a vontade, não conseguem mais ter vontade de fazer aquilo. Né? Algo que era tão prazeroso para mim, eu faço por fazer, né? Às vezes o trabalho era algo gostoso, de repente perde a emoção, perde ali a empolgação. Se todos esses sintomas persistirem por mais de 2 semanas, né, mas aconteceu algum fato, um luto também pode ser, né, aí o que pode desencadear, né, um gatilho para desencadear a depressão, eu acho bem legal, sabe, você procurar ajuda, seja mesmo, como eu falei, até mesmo no clínico geral, olha, eu estou sentindo isso, é depressão ou não, né, se conhecer, gente, se a gente não se cuida, se a gente não se ama, se a gente não procura ajuda pra gente mesmo, ninguém vai buscar. Né? A gente precisa ter essa iniciativa de buscar ajuda. Tem alguns sintomas que a gente nem sabe que é depressão, às vezes, mas por exemplo, se você começa a sentir o corpo muito pesado, se você tem muita constipação, se você tem má digestão direto, se você sente dores no corpo, vai no médico e o médico não descobre o que é. Pode ser sintomas de depressão. Se você apresenta, desses que eu falei, né, pelo menos 3 desses sintomas há mais de 2 semanas, gente, pode ser que você esteja aí com um quadro depressivo já leve, né? O moderado já tem que ter pelo menos uns 5 sintomas, né? E tem o grave também, tem a depressão, ela tem as suas escalas, né? Mas se você começa a perceber em você que você mudou o seu comportamento, né, está sentindo muita angústia nos últimos tempos, né, procure observar melhor o que você está sentindo e buscar essa ajuda. Hoje em dia, a gente às vezes acha assim, não vou procurar ajuda, né? Porque eu não quero ficar tomando remédio, ficar dependente de remédio. Eu vou ficar dopado o dia inteiro? Gente, não é isso, né? O psiquiatra vai passar um remédio adequado para o seu organismo, para a sua situação, né? E se você percebe, meu remédio fica dopado, volta no psiquiatra e conversa com ele de novo, né? Porque também aí ele vai ver o que é melhor para você. Mas é necessário também o tratamento medicamentoso. E a psicoterapia, ela vai te ajudar na depressão, por quê? Porque, como até eu falei na outra vez lá no vídeo, a depressão é como se fosse uma ferida na pele, né? Quando a gente faz uma ferida grande na pele, não adianta pegar uma pomada ou colocar um esparadrapo, tampar e deixar lá. Não, muitas vezes eu vou ter que limpar todo dia aquela ferida, né? Vou ter que lavar, vou ter que passar sabão, né? Vou ter que realmente tirar ali a infecção. A terapia é muito parecido no caso da depressão.
Tem muitos sintomas que muitas situações que vai machucando você, né? Vai trazendo traumas, vai machucando, vai trazendo angústia. E na psicoterapia a gente vai estar limpando isso, né? A gente vai estar ali te ajudando a entender muitas coisas que aconteceram na sua vida. A gente vai te ajudar a desvendar algumas crenças negativas. E com isso você consegue ter a melhora, tanto biológica como também emocional, né? Esse conjunto é que faz a diferença. Então, se você percebe que existe ou alguém da sua família, alguém que você conhece, com sintomas de depressão, gente, peça para buscar ajuda, né? Peça para buscar porque, como eu falei, é uma das doenças que mais matam no mundo hoje. Porque a depressão, ela deixa a pessoa tão debilitada, que ela morre de doenças, às vezes até doenças simples, como uma gripe, por exemplo. Porque a imunidade baixa, né? Tem várias coisas que vai acontecendo no organismo da pessoa, que ela fica tão apática, que ela acaba atraindo várias outras doenças, ou até mesmo aí buscando uma solução, entre aspas, né? Aí no suicídio. Ô, Fátima, deixa eu tirar uma dúvida com você aqui. A gente tem a participação de várias pessoas aqui, ó. A Raquel e o Alexandre, ó, sou psicóloga. E esta oportunidade para a profissão é excelente, parabéns, parabéns às profissionais que se dedicam muito aí, né? A Rosângela Santiago, parabéns meninas, né? E a Raquel voltou a falar aqui, ó, depressão é doença grave, que exige disponibilidade da família toda para compreender os sintomas, muita terapia, né? E até medicação se necessários. Parabéns à profissional que deixou bem claro os sinais aí, deixou mais recadinho para você aqui, continue assim. Né? O Brandão, o Edson Brandão, aí, obrigado Edson, parabéns aqui. Fátima é o Fábio Júnior, que não é o cantor, tá? É o nosso amigo aqui que está aqui junto com a gente, Fábio Júnior, obrigado pela sua participação. Amanda Lopes, parabéns tia Fátima, beijos da Duda. Olha aí a família, beijo Duda. A família da Fátima aqui. Uma dúvida que a gente tem aqui, que eu queria perguntar para você, que chegou aqui, é sobre a escala que você falou da depressão, né? A depressão tem uma certa escala que você tinha falado. Se a pessoa não cuidar, a tendência é aumentar essas crises de depressão? Exatamente. Ó. A depressão, tem a depressão leve, que a gente chama, é quando o indivíduo apresenta pelo menos 2 dos sintomas durante 2 semanas ou mais, né? A partir de 2 semanas. Então, com 2 sintomas, ainda a pessoa às vezes nem procura ajuda porque é algo bem leve, como já diz o nome. Se não é tratado, os sintomas ele acaba assim somatizado, começa a aumentar os sintomas. Então hoje eu só tenho um cansaço físico e estou dormindo bastante. Amanhã pode vir a falta de apetite. No outro dia eu posso já começar a ter os pensamentos negativos, né? Pensamentos pessimistas. Então é gradual mesmo. Quanto mais cedo a gente procura ajuda, né, melhor. Tem também a depressão que é chamada distímica. Essa distímica são para as pessoas que já tem mais de 2, 3 anos que tem a depressão e não sabe. Sabe aquela pessoa que você vê na rua e você fala assim, um amigo que você tem, que você fala assim, sabe o Zé? O Zé é assim mesmo, ele é quietão, é na dele, não gosta de sair, ele é meio estranhão, sabe? Ele não fala com ninguém. Essa pessoa talvez seja um distímico, né? Tenha essa depressão, porque é uma depressão que dura quase a vida inteira, Ricardo, às vezes. E a pessoa não percebe, porque acha, ele é assim mesmo, é o jeito dele. E às vezes não é. Então, realmente, tem essa escala e pode, infelizmente, ir progredindo, né? E agravando, eu falo, acho que é até mais fácil, dessa maneira, agravando com o passar do tempo. Por isso que é muito importante o tratamento precoce. Como qualquer doença, né? É gradual. Se você não trata no começo, se você não trata uma gripe, ela evolui para uma pneumonia, né? Então, se você não trata uma feridinha, ela pode evoluir para um câncer. Então, na depressão é a mesma coisa, é uma escala que vai crescendo. Quando você não trata o primeiro sintoma que aparece, vão surgindo novos e novos e novos, até que você se sente completamente incapaz mesmo, né? E aí é quando as pessoas falam, nossa, mas chegou nesse ponto, né? E não é que chegou nesse ponto, chegou porque você não cuidou do princípio, né? De quando tudo começou. Então, chega-se mesmo num ponto que você fala, nossa, né? Agora chegou no fundo do poço, né? Essa expressão vulgar que as pessoas usam, né? Que estar no fundo do poço fez com que você escalasse algumas descidas, né, para chegar até lá. Você não caiu simplesmente lá, né? Você foi chegando até lá, né? Construído dentro de você. O Fábio Júnior aqui, Fátima, está dizendo aqui, Fátima, eu tenho orgulho de trabalhar com você. Deve ser alguma pessoa que trabalha com você.
né? Também aqui, deixa eu ver aqui um abraço. Mandar aqui um abraço para minha filha Yasmin e a Deise, que estão assistindo também lá no Guaturinho. Você pode mandar a sua pergunta, tá? Se tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento sobre o tema depressão. Estamos aqui com a transmissão ao vivo com as psicólogas Luciene e Fátima, que estão aí debatendo hoje o tema depressão. Só mais uma questão que eu acho importante, Ricardo, é que muitas pessoas têm vergonha de assumir que tem depressão, né? Acham que é feio, imagina que não estou depressivo, não assumem. Gente, é tão arriscado isso, né? Como o Ricardo perguntou e foi bem pertinente. Às vezes está com 2, 3 sintomas que poderia ser resolvido ali com um pouco mais de facilidade e a pessoa tem vergonha de assumir, né? Tem medo, às vezes, eu não quero, como que eu vou falar no psicólogo, né? O que eu vou fazer lá? Eu não sou louco, não vou no psiquiatra. Gente, a gente tem que quebrar esses velhos paradigmas, né? E realmente assumir a depressão hoje, que não é mais uma doencinha de moda, não é uma doencinha que não faz mal. É só uma doença emocional. Não, gente, é uma doença também emocional, mas que ela traz muitos problemas físicos para a pessoa também, né? Essa pessoa que eu falei que eu atendi mesmo, um rapaz de 20 e poucos anos, gente. Era deprimente de ver, sabe? Era triste de ver até mesmo. Não conseguia levantar da cama para tomar banho, não tinha vontade. Por quê? Chegou num grau já que, e até mesmo, o tratamento fica mais difícil. Porque a pessoa não tem motivação para vir para terapia, não tem motivação para ir no médico. Gente, não tem motivação de levantar da cama. É muito triste, né? E assim, às vezes, Ricardo, a gente ouve falando assim, mas minha mãe falava assim que era frescura minha, que eu era preguiçoso, que eu só pensava em dormir. Então, também um alerta para as mães, para a família, como, né, a Raquel, eu acho que ela colocou aí, e bem pertinente, a família tem que estar junto no tratamento ali, incentivando essa pessoa a procurar ajuda, incentivando essa pessoa, né, até mesmo a descobrir os sintomas, porque às vezes ela não percebe, ela acha que é assim mesmo, eu estou assim, eu sou assim, né, então tá tudo bem, até fica meio cômodo, né, mas tem um risco. Tem muitas pessoas que têm até alucinações mesmo, visual, começa a ver coisas, começa a imaginar, criar fantasmas, né? Que aí a pessoa pode pular de um prédio, gente. É muito arriscado, né? É muito, muito perigoso isso mesmo. Então a gente vê muitos casos até na TV de pessoas que têm depressão por muito tempo e quando chega nesse limite a pessoa acaba fazendo isso. Então, nosso alerta aqui mesmo é um pouco de cuidado mesmo com essa doença. E a família ficar, né, esperta com os sintomas, né? Aqui tem mais participação aqui. Milena da Silva. Lu Madrinha, beijos. Beijo, minha filhada. É sua filhada, Lu? Beijo, minha. Então tá bom, tá. Francisco Maria Branco Neto. Tenho orgulho de vocês, parabéns pelo trabalho de vocês. É o Francisco Maria Branco, conhecem? Sim. Então tá bom. Então pupilo aí, viu, Francisco? Também tem o Ronaldo Faria, parabéns Luciene e Fátima, iniciativa show de bola. Bruno Didonetti, parabéns meninas, né? Tem também aqui o Mário Tavares, parabéns, colocou palminhas. A Sheila Soares, parabéns Luciene. Obrigada. Ana Laura de Oliveira, parabéns Fátima. Obrigada. Quer dizer, vocês já tem um fã aqui, já tem um fã clube aqui de vocês, né meninas? Sim. Na nossa transmissão aqui, ó, vou pegar as duas aqui, né? Tentar pegar as duas aqui na nossa transmissão ao vivo, que é isso. Sinta mais um pouquinho, isso. Pode ficar. Fiquem pertas aqui uma da outra, isso, para que vocês possam aparecer na nossa transmissão, tá? Gente, tem bastante gente aqui na nossa transmissão. Ana Laura Oliveira, é nós, Vila União. Ei, Vila União, hein? Seja bem-vindo. Grande beijo a todo o pessoal da Vila União. A gente tem um carinho muito enorme pela Vila União aí, né? Muito obrigado a todos vocês de todos os bairros. Coloca os bairros de vocês aí para que a gente possa transmitir e falar ao vivo aqui, tá? Pode colocar o bairro de vocês. Bom, Lu, o que você vai abordar agora também nesse tema ainda, falando sobre depressão? Então, ainda sobre a depressão, né? Na verdade, a gente vai ficar falando, é um tema vasto, a gente tem bastante coisa para falar, mas a gente tentou pegar só alguns pontos, né? Para não ficar tão cansativo também. Eu vou falar um pouco sobre depressão pós-parto, né? Que também é um tabu. As mulheres que sofrem de depressão pós-parto, as pessoas falam, mas ela tá com frescura, tá com preguiça de cuidar do neném, ela não quer tomar banho, não quer dar banho no neném. Mas, gente, muita calma. É óbvio que toda mulher, quando tem um neném, 2 semanas ali, até 2 semanas, tem muito hormônio que entrou no corpo dela para gerar aquele filho. E quando o bebê sai, é muito hormônio também que está saindo junto com aquele bebê. Então, é uma oscilação de hormônio tão grande que muitas mulheres realmente não dão conta.
né? Muitas mulheres realmente não conseguem lidar com tudo aquilo, aquela oscilação e essa monstruosidade de mudanças que acontecem na vida da mulher. Então a depressão pós-parto é muito real. Para você ter uma ideia, ela comete cerca de 80% das mulheres que têm um parto, tem depressão pós-parto. Olha a quantidade, ou seja, de 100%, apenas 20% tem uma vida sadia, né? Isso é muito grave, é um número muito alto que eu, quando fui pesquisar mais a fundo, me assustei. 80% é um número gigante. E desses 80%, apenas 15% são tratadas. Né? Olha o ponto que chega a ignorância, a falta de conhecimento, né? E aí o que a Raquel falou é bem isso. Se a família não apoiar, se não tiver uma base social que apoia essa mãe, ela pode sim vir a agredir o bebê. Ela pode sim vir a agredir a si mesma. Ela pode sim fazer mal ao bebê e a ela mesma. E não é porque ela quer, ela não consegue controlar, ela está doente, né? E é muito grave isso. A gente, quando estava estudando sobre isso, eu falei para a Fátima, eu tenho um bebê de 1 ano e 8 meses. E o quanto, quando o bebê nasce, a gente fica vulnerável. Eu sei, eu passei na pele. Eu senti na pele o quanto você fica vulnerável, o quanto você não sabe o que fazer com aquela criança, o quanto você não sabe ser mãe, o quanto você não sabe como tratar as pessoas que vêm visitar o seu filho, né? E você não sabe o que dizer. Então, se você não tiver controle dos seus hormônios, você pira, você surta e você adoece, né? E vale lembrar que não são só as mães que têm depressão pós-parto, os pais também podem ter. Porque a carga também é para eles. Eu tenho que sustentar essa nova criança, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que suprir as necessidades desse filho, eu tenho que aprender a educá-lo, eu tenho que ter novas responsabilidades. Então, muitos pais, como a Fátima falou, muitos homens têm sintomas de depressão e não acham que né? Fazem pouco caso. E aí você maltrata a sua família, maltrata o seu filho, maltrata a sua mulher, por não procurar ajuda. E às vezes isso também pode acontecer. Ninguém está livre da depressão. Você pode estar muito bem hoje e amanhã acontecer algum evento que vai deixar você muito triste a ponto de não querer sair da cama, de não querer tomar um banho, de não querer comer ou fazer tudo. A depressão é muito oscilação. Hoje você está com muita fome, amanhã você está sem fome. Hoje você come muito, amanhã você não come nada. Hoje você dorme muito, amanhã você acorda super agitado. Então, na depressão pós-parto funciona da mesma forma, não muda muita coisa. Exceto pelo fato que a mãe tem um filho que depende inteiramente dela, né? E esse vínculo que a mãe não faz com esse bebê é para a vida inteira que o bebê perde, né? Não tem nada no mundo que vá suprir dessa criança a carência que foi a ausência da mãe nos primeiros meses, anos de vida. Não há nada no mundo que vá suprir. Então, crianças que são filhas de mulheres que tiveram depressão pós-parto, elas são crianças ansiosas, são crianças propensas a também terem depressão, são crianças muito mais quietas, são crianças que não interagem muito na escola, que não têm muitos amigos, são crianças inseguras porque não teve a segurança que vinha da mãe. Então, olha o quanto isso é grave, né? Você não teve depressão só hoje, o seu filho amanhã vai carregar essa marca, como se fosse uma tatuagem no corpo, né, que não sai e que vai sangrar cada vez que você for mexer, porque não volta, esse vínculo que foi perdido, não tem como reestabelecer, porque perdeu, né? A criança perdeu ali. E aí, a Fátima falou bastante, acho que dos sintomas são parecidos. O que acontece, o que dá pra gente distinguir da tristeza, como a Fátima falou, que todas as mães passam, então vocês que tiveram filho há pouco tempo, o que muda é assim, se até 2 semanas você teve esse sentimento de tristeza profunda, é normal. Passou de 2 semanas, procure ajuda. Nesse caso da mãe, pode ser o obstetra, pode ser o ginecologista, pode ser um psicólogo que vá diagnosticar. Esses 3 médicos, psicólogo não, mas esses 2 médicos mais o psicólogo poderão diagnosticar o sintoma da depressão pós-parto. Por quê? O diagnóstico da depressão pós-parto,
é o que você vai falar, é você que vai levar para o médico ou para o profissional que você escolheu. O que você sente? E a partir daí ele vai dizer, olha, você está com depressão pós-parto, vamos iniciar o tratamento que tem que ser com remédios, né, e a psicoterapia. E em muitos casos, o pai também acompanha essa terapia. O pai ou a pessoa que acompanha essa mulher que acabou de ter um filho. Às vezes ela tem um filho sozinha, mas ela tem uma mãe, tem uma avó que pode ajudá-la. É essa pessoa que também acompanha na terapia para saber como lidar com aquilo. Porque qual que é o problema maior? As pessoas acham que é frescura. As pessoas acham que, olha, que socialmente falando, uma recém-mãe, ela tem que estar feliz. Nossa, porque ela acabou de ter um filho. Ela tem que saber lidar com essa criança. Ela não tem que, gente. Ela tem que aprender a lidar com tudo que está acontecendo. É uma mudança muito brusca. É o corpo da mulher que muda. É a rotina dela que muda. Muitas vezes o bebê solicita a mãe de várias formas, muitas vezes, né? Às vezes é um sono que ela não tem mais. A criança às vezes troca a noite pelo dia. A criança às vezes dorme só uma hora, acorda, ela já tem que amamentar. É a amamentação que é difícil, que ela não vem tão naturalmente quanto é os comerciais de televisão. Amamentar não é tão simples, não é tão mecânico assim. Né? Tem toda uma preparação para que a mãe consiga. Às vezes a família vem e fala, ai, para, esse leite não presta, esse leite está fraco, eu estou achando que é tanta opinião que vem de fora que a mãe fica sobrecarregada mesmo. Eu posso falar porque eu passei por isso, não pela depressão pós-parto, mas assim, passei por essa cobrança da sociedade. Você está fazendo errado, tem que ser assim, tem que ser assado, e ninguém respeita o limite da mãe. Né? E aí quando a mãe adoece, é frescura. É frescura, mas não é frescura. Socialmente falando, é triste ver que 350 milhões de pessoas têm depressão, né? E que a população, de uma forma geral, ainda enxerga a depressão como algo que seja frescura. Né? Ninguém escolhe ficar doente. Né? Eu não acordo hoje e falo, hoje eu vou entristecer. Né? A depressão não aparece... às vezes por algo que seja social, aconteceu algum problema e você sofre por aquilo de uma forma muito intensa, ou porque você tem fatores genéticos que podem acarretar na depressão. Então, ninguém escolhe ser depressivo. É triste você ver pessoas julgando uma doença. Né? Ninguém escolhe, por exemplo, ter um câncer. Ninguém escolhe ter AIDS, exceto por pessoas que tem uma vida desregrada, mas enfim, ninguém escolhe querer, hoje eu quero ficar doente disso. Né? Então a depressão, quando ela surge, se você não respeitar, você tem que saber até onde vai o limite daquela pessoa. Você está vendo que aquela pessoa, que aquela mulher está sobrecarregada, que ela está há dias sem tomar banho, que ela está há dias sem dormir, que ela está há dias comendo demais ou comendo de menos, dá seu braço, estende sua mão. O que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes, gente, é só uma conversa. Às vezes é só um olhar. Né? Às vezes, ir na casa de uma mãe e falar assim, é só pegar o bebê. Pergunte como ele está. Pergunte se ela comeu hoje, se ela dormiu bem ontem. Antes de olhar só para o bebê, olhe para a mãe também. Né? Ela acabou de gerar uma vida e é difícil para ela também carregar tudo que vem depois. Então, antes de você chegar na casa de uma mãe, ou quando você for visitar um bebê, vai a dica, né, Fá? Pergunte para a mãe como essa mãe está. Pergunte para ela se ela tem comido bem, se ela quer que você cuide do bebê enquanto ela come um pouquinho. Porque às vezes são pequenos detalhes que a família ou os amigos faz toda a diferença. Né? Então, para a depressão não se instalar, às vezes pequenos detalhezinhos como perguntar como é que ela está, pode ajudar. Apoio emocional, né? Um apoio emocional é fundamental, e nesse caso tem uma vida em jogo, a vida de uma criança, de um bebê, que não tem culpa de nada, né? É mais complicado ainda. Né? Então, há fatores também que levam essa mãe a ter essa depressão, como os sociais que a Fátima já falou, mas também, de repente, uma gravidez não desejada, né? Ter sofrido violência, né? Ou sofrer violência física do parceiro ou durante a gravidez
sofrer uma perda de alguém muito especial, né? Então esses pequenos fatores podem desencadear a depressão pós-parto. Então não julguem como sendo frescura, porque não é. Legal. Ô, Lu, deixa eu só interromper você, que a Joelma Camonge Ferraz, parabéns, Lu e Fátima. Obrigada. Selma Medina, parabéns, meninas, e boa sorte. Olha, tem um monte de gente participando aqui, são inúmeras mensagens, né? A gente fica muito feliz participando da transmissão aqui ao vivo do Psicologia Explica, que é sempre toda semana, com as nossas psicólogas aqui, a Luciene e a Fátima, que sempre trazendo novidades para você no mundo da psicologia. Falei em novidades, né, meninas? Tem novidades aí, parecem à vista aí, né? Tem alguns convidados que vão estar trazendo aqui no programa, até convidados ilustres como, pode falar do padre? Pode. Vou falar do padre aqui, né? Padre Genival, querido. Pode falar, né, Fátima? Quem que vai estar vindo aqui então, meninas? Então, a gente convidou, né, o Padre Genival, né, o nosso paro aqui da paróquia de São Paulo Apóstolo. Ele vai estar com a gente na semana do dia 23, do dia 25, né? 25 de maio. Né? Ele Olha vai aí estar que legal. abordando um tema com a gente também. Então vai ser bem legal. A gente espera vocês já aí ansiosos, né? É isso aí, não é só falando de depressão, não. Vamos falar de outras coisas boas também, Essa né? semana vai ser isso, semana que vem também. A gente vai dar continuidade Sim, sim. na depressão, porque a gente quer falar um pouquinho sobre a depressão na adolescência e na velhice. Né? A gente também viu importância em falar um pouquinho sobre esse tema. Aí na outra semana já é o Padre Genival que vai estar aqui com a gente. O Sérgio quer que vocês falem sobre síndrome de pânico. Pode ser num outro programa ou vai ser agora? Agora acho que não dá. Não, né? O outro programa, então, nós vamos falar sobre síndrome de pânico também, que é uma depressão que atinge muitas pessoas, né? Né? Ah, que bom, não perco esta, Milena da Silva. Não vai perder aí a entrevista com o padre, a participação com o padre. Lu, voltando então ao tema aí da depressão aí na gravidez, né, pós-parto aí, né? É uma situação que atinge milhares de mulheres, né? E muitas vezes a família também não está aí pronta para isso, né? E como que a família pode e deve fazer numa situação dessa, vendo essa situação que você abordou aí sobre sobre a mulher que tá amamentando, sobre a mulher que de repente acabou de ter o bebê, né? E aí está passando por essas crises aí da depressão. Então, acho que o apoio da família, né, e dos amigos, as pessoas que estão ao redor dessa mãe, é fundamental. Né? Talvez não precisa, talvez, entender o que está acontecendo, mas respeitar. Né? Acho que o respeito, ele é base de tudo numa relação. Então, se a família passa por você, de repente passa por isso na sua família, respeite essa mãe. Né? Mas como eu disse, não é essa mãe também. Sem cobrança. Exatamente. Então, acho que é interessante que a família seja mais perto, mas não mais perto para dizer que ela não fez de errado, mas mais perto para dizer que essa mãe é capaz de fazer sim, né? Que ela consegue fazer por essa mãe, que ela está sentindo. E se a mãe já leve ao obstetra dela, ao socorro, ao clínico, o clínico pode diagnosticar uma depressão pós-parto, porque os sintomas são reais e são os mesmos, né? A hora que ela chegar lá na lista de sintomas, o médico vai dizer para ela, e a família consegue dar com isso de uma forma que, como você perguntou especificamente, respeitando essa mãe. Acho que respeito e acolhida. Nada como um abraço. Às vezes um abraço cura muitas bolhas. Acho que é isso. Simples, né? Um abraço, né? Um carinho, né? Uma atenção. Eu Mãe precisa de atenção. Não é só ver a ambulância. Eu acho que é uma coisa importante que vocês falaram, nunca se auto-indicar, né? As pessoas têm essa mania de ir na farmácia e comprar ali um medicamento para entender que vai fazer bem para ela nesse momento, né? Uma mãe que pensa na segunda, por exemplo, que medicação ela pode tomar. Não é a vizinha tomar um remédio que vai ser bom para você. Então, calma lá. Aí, nova medicação não é boa em caso nenhum, no caso da depressão pós-parto, pior, porque ela pode passar
extremamente importante que as pessoas saibam onde procurar qualquer clínico, qualquer médico formado vai saber dizer o tipo de tratamento que a pessoa deve começar a fazer. Tem muito pra gente, infelizmente nosso tempo é curto, as pessoas acabarem sobre a Rocha, fala sobre a crianças hiperativa, Rolária Souza, né, que tal, uma mensagem, e ligação o programa com o padre, né, e eu, Francisco Maria, também falou que não vai perder também. Muita gente vai para a nossa missão, programa política com as coisas nossas queridas pessoas sociais, Fátima, estão rodando o tema de depressão. E é um tema que é muito importante hoje aqui. A gente já está. Em algum momento, respeito, né? Respeite as pessoas, ajude as pessoas, indicando aí, né? Se quiser alguém que está ouvindo um áudio, né? Ou lá está conseguindo depressão. É sempre com respeito, sinceramente, se praticando. Porque a gente aprende hoje, né? A depressão, ela precisa de tratamento. Então, você como uma gestação pós-parto, ou se é uma depressão, uma adulto, uma criança, uma adolescente, é criança, a gente está falando de crianças com depressão. Não importa o caso, né? A pessoa sempre precisa de ajuda. Às vezes você pode ajudar a ajuda. Tem que dar a Luciene aqui. Foi em sociedade no próximo programa. Esse aqui vai lembrar de minimizar o sofrimento alheio. Às vezes, a dor de repente caminha de uma forma, para a pessoa, para você de outra forma. Então, assim, nunca diga o sofrimento dele, só passar a hora, levanta. Às vezes a pessoa realmente não consegue, então não minimize o sofrimento alheio. Olha para essa pessoa e respeite. Ah, sofrendo, poxa, eu vou já, né? Mas não minimize o sofrimento alheio. Então, acho que essa respeito fundamental já colocamos aqui, porque depressão não é uma situação passageira, corriqueira, é uma doença. Né? Pode, hoje falando que amanhã estamos depressivos, a gente não sabe. Então, vamos nos cuidar, vamos nos olhar, mas olhar com respeito. Legal. Bom, a gente começa a transmissão de hoje, que é uma sexta-feira, tivemos aqui 3 paradas sem áudio, mas graças a Deus certo a nossa transmissão. Agradeço a vocês com a gente no final aí, nessa semana, nos mandando um abraço e aí agradecer a participação de vocês. Isso é muito importante, viu, gente? De todas as semanas preparam os artistas o centro de voluntariado. E ela tem uma demanda de tempo especialmente para você. E todo esse serviço aqui é de uma forma voluntária para que possa ter a demanda, né, de dúvidas sobre a proporção aqui de Sérgio Maia, até outra. A internet mundial, em outra cidade, a demanda de alguma dúvida que você tem. Então, se você tiver alguma ou uma próxima semana vai voltar na depressão, igual a depressão. Então, na adolescência, na lista, então, você passar, manda as suas perguntas, né, sobre os temas que você quer que seja abordado. Então, ele está fazendo as perguntas, questionando que as nossas psicólogos estão atendendo você de uma forma bem especial, né, com todo o carinho, todo respeito a todos os amigos e irmãos. Bom, gente, pode falar. Se vocês quiserem, então, vamos falar também da cidade, das crianças. Mas um também é sobre o alcoolismo, né? Que faz parte também da questão, né? O alcoolismo, a depressão, todo o sistema que faz parte, tudo de da sociedade, né? E aqui já mostra três, inclusive, que tratam de pessoas que também existem, né? Então é importante a gente saber sobre esse tema. Um amigo meu também advogado, um tema muito importante também, a síndrome da alienação parental. Legal. Sabe, o filho faz estado, também criança, a
já temos bastante aqui com a gente, tem um número de pessoas conectadas. Já agradeço pelo carinho de vocês. Vou deixar aqui o último adeus aqui no o último das Minas, porque semana que vem a gente está divulgando a data ainda, para que a gente possa ainda aqui ao vivo, e espero que sem falhas no áudio, né, da nossa transmissão. Então, obrigado pela participação de você mais uma vez no Pisco Desliga, e a gente volta na semana que vem. Isso, obrigada por você acompanhar amanhã, semana que vem, gente. Obrigada, gente. Então, esse povo semana aí a família, se divertir, você que é jovem, vai aí procurar um ambiente saudável, e você que tem a família, vive bastante, né, em família, e bom final de semana. Gente, a gente volta a partir da semana que vem com o Pisco Desliga, a escola de Luz e Fátima, e a gente volta